Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje, a nossa aula sobre órgãos públicos. A administração pública, vocês lembram, né? A administração pública direta e indireta, né? A administração pública direta, ela realiza a atividade administrativa através dos seus órgãos públicos, através dos seus agentes públicos. E a administração indireta é o que, pessoal? É essa transferência de titularidade que a gente já trabalhou em sala de aula, lembram, né? O artigo 37, inciso 19 da Constituição, bem como as entidades mais conhecidas, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Quando nós vamos trabalhar em órgãos públicos, tem que ficar uma coisa gravada na cabeça de vocês. Diferentemente das entidades, órgãos públicos não têm personalidade jurídica, correto? E onde é que nós encontramos isso, professor? Lembrem da aula sobre processo administrativo, lembram da Lei 9.784 de 99. Então, lá na Lei 9.784 de 99, no artigo 1º desta lei, no parágrafo 2º, vocês vão ter lá uma definição de órgão. O que diz lá? Unidade de atuação integrante da administração pública e da estrutura da administração direta, correto? Então, o órgão, e aí no inciso 2º vem o que? Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, na prova da OAB, em prova de concurso, você tem que saber essa distinção muito básica. Órgão não tem personalidade jurídica. Entidade, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas têm personalidade jurídica. O que pode ser dito para vocês de diferente a respeito de alguns órgãos? Alguns órgãos públicos que são independentes, aqueles previstos em nossa Constituição, estes detêm o que? Personalidade judiciária. O que significa isso? Eles podem atuar em juízo em defesa de suas prerrogativas. Então não esqueçam disso, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. E outra coisa importante sobre o órgão público, volte e meia para concurso para juíza, advogada, sei lá, OAB, seja o concurso que for feito por vocês, veio o conceitinho do Eli Lopes. O que o Eli Lopes diz? Órgãos públicos são centros de competência para o desempenho de funções estatais. Órgãos públicos são centros de competências para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes públicos. Lembra do conceito que a gente já trabalhou na Lei 8.429, né? Um conceito abrangente, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem. Então, eu recebi essa semana um pedido de parecer sobre um caso de uma servidora pública que atuava em um órgão. Qual é a ideia aqui? Tem que ser imputada à pessoa jurídica que esta servidora fazia parte, não ao órgão. A questão é, vou a juízo, né, colocando as qualificações do órgão, ou vou a juízo colocando a pessoa jurídica? A pessoa jurídica que pertence, ao qual pertence o órgão. Então, isso tudo eu vou mandar por e-mail para vocês. Então, distinção, personalidade jurídica, o órgão nenhum tem em nosso país tem personalidade jurídica. Por outro lado, alguns detêm a personalidade judiciária. E aí vale a súmula 525 do STJ. Leiam a súmula 525 do STJ, a qual trata e define que a Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, né? Ou seja, pode demandar em juízo para defender suas prerrogativas institucionais. Tudo isso que eu estou falando, estou enviando para vocês, beleza? Depois temos as teorias do órgão, ou teses acerca do órgão. Então nós temos a teoria do mandato, já adianto, essa teoria do mandato não é aceita em nosso país. O que diz a teoria do mandato, professor? O Estado outorga ao seu agente um mandato, a fim de que este haja em seu nome. Então, esta teoria do mandato não é aceita em nosso país, correto? Ok? Qual é a crítica que a Maria Silva Zanella de Pietro ela faz? Né? Ela critica a forma pelo qual o Estado, né, transferiu os poderes aos agentes públicos, coisa que não é admitida em nosso ordenamento. Depois temos a teoria da representação. Ela também não é adotada em nosso país. O que significa a teoria da representação? O Estado é representado pelo seu agente.
bem basicão, né? O Estado é representado pelo seu agente. É como se o Estado fosse um incapaz e necessitasse de representação. Então, a teoria da representação ela não é aceita em nosso ordenamento. E aí, lá na prova da OAB, se cair, correto, vai cair qual? Teoria do órgão. A teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. O Estado manifesta sua vontade, né? O Estado manifesta sua vontade por meio de órgão ou do órgão que integra a sua estrutura, correto? O agente manifesta sua vontade em nome do órgão público, correto? Então, se eu estou se eu estou, digamos, num balcão atendendo vocês lá na Câmara Municipal, a teoria da imputação volitiva, a teoria do órgão, define o quê? A responsabilidade é do órgão, a responsabilidade é do Estado. Por isso a importância da teoria do órgão, a teoria da imputação volitiva, para que possamos pensar a responsabilidade objetiva do Estado. Aliás, prevista em nossa Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Tudo isso que eu estou falando, estou enviando para vocês, né, num texto. Pessoal, depois vem aquelas classificações, as classificações dos órgãos públicos. Então tem classificações assim, digamos assim, bastante consolidadas em nossa doutrina. Então, uma classificação quanto à posição estatal. Classificação quanto à posição estatal. Que significa o quê? Qual é a posição que o órgão ocupa no Estado? Correto? E aí é importante quando se lê a Constituição, mais uma vez eu recomendo, leiam a Constituição todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Eu sempre comento, né? O professor Lúcio é concursado, já fez concurso, já é advogado, já escreveu livros, ok? Mas aquele aluno, estudante que está começando, ele tem que ter, digamos, consciência de que tem leituras que são imprescindíveis, leituras que deve se fazer todos os dias, todas as noites, todas as semanas e todos os meses, para que vocês possam ir bem na atividade profissional de vocês, seja como advogado ou advogada, seja como juiz ou juíza, vocês têm que ter o hábito de ler Constituição, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, todos os dias, correto? Todos os dias tem que ir lá pegar um pouquinho e dar uma lida. Além da lei seca, a lei tem que ser atualizada. Até mesmo o professor dá às vezes uma rateada, porque em vez de pegar um código de 2018 que já está desatualizado. Então é importante pegar sempre legislação atualizada, evidentemente jurisprudência atualizada também, beleza? Então, quanto à posição estatal, nós temos órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Vamos ver então cada um deles. Os órgãos independentes, né? Os órgãos independentes estão, como o próprio nome diz, né? Independentes, eles estão no ápice da pirâmide, né? São órgãos representativos dos três poderes: Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo. Qual é a dica que eu dou aqui para vocês? Esses órgãos, todos eles têm previsão constitucional, beleza? Previsão constitucional. Depois, órgãos autônomos diretamente subordinados às chefias dos órgãos independentes, né? Veja bem, os órgãos autônomos possuem três autonomias: autonomia administrativa, autonomia financeira e técnica, né? São órgãos de cúpula da administração. Quais são os exemplos, professor? Os exemplos, por favor. Os ministérios que compõem, né, a administração pública direta, as secretarias, correto? São todos órgãos autônomos. Depois, órgãos superiores, né? Órgãos superiores são órgãos de direção, controle e comando. Direção, controle e comando. DCCC, né? Direção, controle e comando. DCC. Direção, controle e comando. São órgãos que possuem, vamos dizer assim, apenas autonomia técnica. Apenas a autonomia técnica, né? Então, os departamentos, as divisões, gabinetes, coordenadorias, as corregedorias, enfim, né?
são os órgãos superiores. Eles somente têm apenas o que? Autonomia técnicas, né? E depois, por fim, os órgãos subalternos, o próprio nome já está dizendo, né? Esses órgãos possuem um fraco poder de decisão. Normalmente cabe a esses órgãos, né, a execução de atividades atribuídas pelos demais órgãos que estão acima, beleza? Classificação quanto à estrutura. Então, o órgão, quanto à estrutura, ele pode ser um órgão simples ou composto, né? Órgãos simples, né, são órgãos de titularidade única. Titularidade única. E o que significa isso, professor? Eles não se subdividem em outros órgãos, correto? Não se subdividem em outros órgãos. E eles apresentam um único centro de competência. Já os órgãos compostos, né, nós encontramos o que, pessoal? Uma pluralidade de agentes. Há uma subdivisão interna. E aqui tem o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é integrado por quem? Pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Instituto Benjamin Constant, e aí vai, tá? Esses órgãos compostos, qual é a qualidade deles distintiva? É essa subdivisão em outros órgãos, correto? Beleza, pessoal? Quanto à atuação funcional, os órgãos são singulares ou unipessoais, ou coletivos, pluripessoais ou colegiados, né? Os singulares ou unipessoais, né? E aí já está dizendo, embora seja possível encontrar até uma subdivisão de órgão em vários outros, veja bem, a manifestação do seu dirigente é o bastante, né, para exercer a vontade do próprio órgão. Então, a manifestação de vontade de seu dirigente é o bastante, né, para externar, né, a vontade do próprio órgão. São os órgãos singulares ou unipessoais. Já os órgãos coletivos, pluripessoais ou colegiados, são órgãos com representação diversa, conjunta, né? Aqui, né, diferentemente dos órgãos singulares ou unipessoais, né, a vontade aqui está relacionada à vontade conjunta, né? A vontade, digamos assim, que vai se dar ou por unanimidade, né, ou pela maior parte. Então, são exemplos desses órgãos colegiados que vocês conhecem, né? Os tribunais de justiça, os conselhos de recursos da Previdência Social, e aí vai, tá? Então, órgãos colegiados, vamos pensar assim, um produto desse órgão colegiado na nossa atividade profissional, o acórdão, né? A sentença, veja, é um produto de um poder, né, único, singular. O acórdão é uma expressão de um poder colegiado, correto? Tudo isso eu estou enviando para vocês por e-mail. Quanto à esfera de atuação, os órgãos eles são centrais ou locais. Quanto à esfera de atuação, os órgãos eles são centrais ou locais. Veja bem o bizu que eu vou dar. Órgãos centrais significa o quê, pessoal? Exerce suas atribuições, veja bem, exerce suas atribuições em todo território da pessoa jurídica a que pertence. Por exemplo, o Ministério da Economia, órgão que desempenha sua função em todo o território nacional. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, órgão que desempenha sua função em todo o território estadual. E importante é isso. Estes são chamados de órgãos centrais. Então, no Estado eu vou ter órgãos centrais, no município eu vou ter órgãos centrais e na União eu vou ter órgãos centrais. Por outro lado, órgãos locais, né? Órgãos locais, seu desempenho ele é limitado a determinado espaço geográfico dentro da pessoa que integram, correto? Então, essa
essa tentativa, né, desconcentração administrativa, desconcentração, né, porque quando a gente está falando de órgão, a gente não está falando de entidade. Quando eu crio uma entidade, eu estou exercendo a descentralização. Quando eu crio um órgão, eu estou exercendo a desconcentração administrativa. Então, na cidade de Porto Alegre, eu posso ter um centro administrativo do município em determinado local, posso ter em outro local, posso ter mais a Zona Norte. Beleza, pessoal? Estamos terminando aqui o videozinho. Espero poder ter ajudado vocês. Estou mandando um conteúdo, né, em PowerPoint, enviando algumas questões para serem resolvidas, depois vocês me enviem. Beleza? Um forte abraço. Lembrando que nós não vamos ter o nosso Zoom hoje, então hoje vai conteúdo escrito, vai este pequeno vídeo e mais as questões para serem resolvidas. Lembrando que estou à disposição no WhatsApp para quem tiver dúvida. Forte abraço para vocês, beijão.